Graça e paz. Hoje nós daremos início a uma nova série e eu quero deixar bem claro que nós vamos estar falando sobre um dos acontecimentos mais importantes da história da igreja. Eu creio que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, depois que a igreja já estava estabelecida, esse acontecimento foi um dos mais significativos para a história da igreja cristã. Mas também deixar claro que eu não vou falar sobre a história da igreja cristã e também não vou falar sobre este acontecimento apenas. Mas eu vou dar um rasante sobre a história da igreja apenas para que a gente se situe quando aconteceu esse acontecimento. Mas o que é mais importante nesse evento não é ele ter acontecido, mas assim, aquilo que ele fez, a doutrina que esse acontecimento acabou resgatando. Nós vamos nos prender mais à doutrina que foi restabelecida lá do início, do que propriamente na história da igreja. Então, nós não vamos falar apenas sobre a história da igreja, nós vamos falar sobre a importância de se ter uma fé, assim como a fé que os discípulos tiveram. Portanto, hoje nós vamos começar a falar sobre o seguinte tema: Pilares da Reforma. Hoje nós vamos ficar Reforma Protestante. O que foi? Quem aqui sabe me dizer o que foi a Reforma Protestante? Quem aqui já ouviu falar a respeito da Reforma Protestante? Por exemplo, nós somos uma igreja reformada? Quem acha? Nós somos uma igreja reformada? Porque assim, muitos acreditam que a Igreja Batista chama a Igreja Batista por causa de João Batista. Não. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito de onde surgiu a Igreja Batista, para a gente se situar na história e então poder resgatar aquilo que aqueles homens idealistas que fundaram a Igreja Batista criam e pregavam. E como ela veio durante todos os séculos, mas infelizmente, assim como tudo é distorcido com o passar do tempo, não era de se esperar que as doutrinas também não seriam distorcidas. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre um breve histórico da igreja cristã. Da onde que nós surgimos? Como que a igreja avançou pelos séculos? Como que a igreja foi alcançando o mundo inteiro e como ela estava na época da Reforma Protestante? Mas antes eu queria convidar os irmãos para que a gente ficasse de pé, para que a gente orasse, para que Deus falasse aos nossos corações e nos ajudasse a compreender de maneira breve o que foi a história e a importância da gente saber isso para que a gente possa prosseguir de maneira correta. Vamos orar. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor, porque durante toda a história da igreja, o Senhor levantou homens piedosos, tementes ao Senhor, homens que amavam a Tua palavra, para que a Tua sã doutrina permanecesse pura, assim como o Senhor deseja que o Teu povo siga. E eu quero Te louvar pelos reformadores, homens que lutaram contra um sistema corrompido, homens que até mesmo perderam a própria vida para lutar pela Tua palavra. E eu quero Te agradecer porque hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de conhecer a doutrina reformada, conhecer aquilo que homens como Lutero, como Calvino, Zwinglio, homens que verdadeiramente amaram e estudaram a Tua palavra. E eu Te agradeço porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de poder ser uma igreja que realmente veio da reforma, uma igreja que não estava contaminada com a corrupção da igreja cristã da atualidade. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar nessa série, para que nós possamos ter firme em nossos corações a Tua santa palavra. Eu preciso da Tua graça e o Teu povo também precisa da Tua graça,
Fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos se sentar? Como que chamava a igreja na época do primeiro século? Então, a gente sabe que a igreja do primeiro século, ela foi chamada de igreja apostólica. Por quê? Nós temos ali mesmo no livro de Atos, alguns indícios que dizem assim, vamos antes ler o texto de Mateus. Mateus diz o quê? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, aqui é a palavra do Senhor Jesus conversando com os discípulos, e ele perguntava, quem o povo diz que eu sou? E teve várias respostas. E ele perguntou, e vocês? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo após essa declaração, Jesus afirma que ele era Pedro, e sobre essa rocha, a grande discussão é se é sobre a rocha que era Pedro ou se era sobre a declaração que Pedro havia dito. Não importa se foi sobre a declaração ou se foi sobre o próprio Pedro. O importante é que quem é o edificador da igreja é Jesus. E ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja começou como sendo a igreja do Senhor Jesus. E no primeiro século, depois que Jesus faleceu, subiu, ressuscitou e subiu aos céus, o que aconteceu? A igreja tinha essas características. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, a igreja do primeiro século ela é chamada igreja apostólica, por quê? Porque seguia os ensinos e a doutrina que os próprios apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus e eles começaram a transmitir os ensinos de Jesus. Então, a igreja no primeiro século era chamada de igreja apostólica. Muita coisa boa, muita coisa legal aconteceu. A igreja era um lugar muito gostoso ali em Jerusalém, até que então teve que começar a perseguição para que o povo saísse dali. Por volta dos anos 60, a perseguição começou, e então a igreja teve que sair. E a gente vê ali no livro de Atos, que conta a respeito dessas perseguições, o próprio Paulo perseguia a igreja, e a gente via que ao invés de a igreja desaparecer e sumir, ela começou a se expandir. Logo, no segundo século e terceiro séculos, a igreja passou a se chamar igreja. Hoje os dois nomes ali não são muito bons, né? Chamada Igreja Católica, mas católica significa o quê? Universal. Então hoje nós não temos para onde fugir. Mas é melhor chamar então, nós vamos ver daqui a pouco, a igreja que é chamada católica, não de igreja católica, mas de igreja romana. É melhor chamá-los de o romanismo, ao invés de igreja católica, porque nós somos também parte da igreja católica, de certa forma. Nós sabemos que ali, no século XVII, quando os batistas se reuniram para fazer uma declaração de fé, e essa declaração de fé de 1689, eles disseram assim a respeito da Igreja Universal. A Igreja Universal ou Católica, que com respeito à obra interna do Espírito Santo, da verdade e da graça, pode ser chamada invisível. Consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. Ou seja, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é aquela igreja invisível onde todos os crentes que já morreram em Cristo, aqueles que hoje estão vivos em Cristo e aqueles que ainda vão ser chamados, aqueles que ainda vão se converter e fazer parte do corpo de Cristo. Essa é a Igreja Universal. E ela é universal porque ela faz parte dela todos os crentes. Todos os crentes. Logo, a gente entende que no primeiro, no segundo e no terceiro século não tinha a divisão que nós temos hoje. A igreja era uma igreja una. Quem era cristão fazia parte da igreja do Senhor Jesus.
muita coisa também aconteceu, principalmente no segundo e no terceiro século, muita perseguição, ao todo 10 perseguições que foram dirigidas pelos próprios imperadores do Império Romano, porque os cristãos eles não queriam se render e chamar César de Deus, não queriam prestar culto a César. Então houve muita perseguição no segundo, no terceiro século, ao todo 10. Eu já falei aqui de alguns testemunhos da Perpétua, da Felicidade, de pessoas, mulheres, homens, cristãos que foram mortos por causa da fé em Cristo. Grandes pensadores surgiram no segundo, no terceiro, também no quarto século, mas o que a gente tem que entender é assim, como é que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana e da onde surgiu o protestantismo? Então, no primeiro século, a igreja era chamada Igreja Apostólica. No segundo século, ela passou a ser chamada Igreja Católica, porque ela se espalhou, e se a gente notar, ela se espalhou principalmente aonde? Aqui no Mediterrâneo. Ela começou aqui em Jerusalém, ela foi espalhando, foi espalhando, foi espalhando. Interessante que a grande rota de navegação e do comércio do mundo antigo era o mar Mediterrâneo. E isso aqui em vermelho, esse tracinho aqui, é o Império Romano. E a igreja ela começou a se espalhar por todo quanto é canto aqui. É certo que ela foi um pouquinho para a Ásia, foi um pouquinho para o Oriente, mas ela se espalhou principalmente usando o mar Mediterrâneo. E ela passou a ser chamada católica porque ela estava atingindo toda o império ali. Essa igreja do segundo e terceiro século foi a igreja católica, onde todos os crentes faziam parte dela, independente da localidade onde se encontravam. Não tinha a igreja batista daqui, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a católica, não. Era a igreja de Cristo que estava... E é interessante, quando você lê as cartas, Paulo fala assim, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na Galácia, a igreja que está... Então, a igreja não pertence ao local onde ela está. A igreja pertence a Deus, mas ela está em algum lugar. Às vezes nós falamos assim, a igreja batista do Chapadão, ou do Jardim Eulina. Não, a igreja não é de lá. A igreja está no Chapadão, está no Jardim Eulina, mas ela não pertence. A igreja pertence a Deus. Aí vem então o terceiro século, o quarto século em diante, né? Até hoje ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aí o próprio nome já está errado. Por quê? Se ela é católica, ela não pode ser romana. Porque ela era romana por quê? Porque estava no Império Romano. Se ela estava no Império Romano, então ela não estava no mundo. Então, se ela é romana, ela não pode ser católica. O próprio nome já estava errado. Ou ela está em Roma, ou ela está no mundo inteiro. Aí, o grande acontecimento que começou a mudar totalmente a história da igreja. Houve uma batalha na Ponte Milvio, e em 313, o imperador Constantino, ele disse que se converteu. Ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão, e disseram para ele assim, na visão ele enxergou assim, ó, com este sinal vencerás. Que sinal? Que era o Lábaron. O que é o Lábaron? São as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego, o Ki e o Rho. Então, quando ele teve aquela visão e ouviu a voz, com esse sinal vencerás, ele acreditou que Deus daria a vitória para ele, né, que Jesus daria a vitória para ele por meio desse sinal. O que ele fez? Todo o exército dele trabalharam que nem louco para colocar, estampar nos escudos, nas roupas, em todas as armaduras, esse símbolo. E ele foi para uma batalha impossível de ganhar, porque o exército dele era menor do que o exército inimigo. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele venceu a batalha. Então ele disse que foi graças à intervenção de quem? De Jesus. Interessante que até a morte dele, ele não havia se batizado até no ano da morte. Só no leito de morte que ele acabou sendo batizado. Ele interferia na igreja, ele dava pitacos, ele queria controlar. A partir de 313, então aconteceu o quê?
suposta conversão de Constantino. Lembra que a igreja no segundo e no terceiro século ela era perseguida, ela estava sendo severamente destruída por causa das perseguições dos imperadores. Mas quanto mais eles eram perseguidos, eles espalhavam, mas a igreja continuava crescendo. E aí, o que aconteceu? Em 313, Constantino tornou a igreja amigável. Já que eu não posso destruí-la, eu vou fazer o quê? Eu vou me alinhar a ela. Então, parou-se no Império Romano, primeiro, então parou a perseguição ali no Império Romano. Não tinha mais perseguição sobre a igreja no Império Romano. Através do Edito de Milão, cessam as perseguições no Império Romano. A igreja tinha paz no Império Romano. Foi bom ou foi ruim? Foi péssimo. Por quê? Porque só era crente quem realmente tinha se convertido. Aí o que aconteceu? Quando começou a se tornar amiguinho do Estado e começou a receber favores do Estado, todo mundo queria ser crente. Todo mundo queria fazer parte da igreja. Principalmente em 381, quando Teodósio I falou que a religião oficial do Estado era o quê? A Igreja Católica. Aí, então, que começou Igreja Católica Apostólica Romana. Como que a gente faz parte de uma igreja hoje, evangélica? Você entrega a sua vida a Jesus, você vem para uma igreja, você é batizado, então você vai fazer parte daquela igreja. Imagina que naquela época, por causa de um decreto de um imperador, um império inteiro se torna cristão. Se torna não, é declarado cristão. Mas imagina que tinha pagãos e tinha gente de tudo quanto é tipo dentro do Império Romano. E por causa de uma canetada do imperador, todos agora faziam parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, então, começou o declínio total da igreja, porque começou a misturar com política, começou a misturar tudo quanto é tipo de costume pagão, começou a adentrar a igreja. E lembrando, só tinha a igreja que o Senhor Jesus Cristo tinha instituída. Primeiro século apostólica, depois, conforme ela cresceu, se tornou apostólica, ou seja, universal. No quarto século em diante, ela passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana, porque o imperador romano declarou que a religião oficial do império seria a religião cristã. Através de um decreto é declarado, o império é declarado cristão, as massas passam a fazer parte da igreja por conveniência, favores do império. O paganismo adentra a igreja e os desvios doutrinários invadem a igreja. E nós vamos ver agora alguns dos desvios e como eles começaram. Primeiro, a gente vai ver aqui a data de 375, o que aconteceu? A veneração aos anjos e os santos mortos. Não existiam essas coisas nos 3 primeiros séculos. E a gente vai perceber que quando a igreja começou, era uma igreja que fazia o quê? Ela era apostólica porque ela seguia a doutrina dos apóstolos. Mas conforme foi passando o tempo, a igreja foi se afastando da doutrina dos apóstolos. Daqui a pouco nós vamos ver também que a reforma foi em 1517. Mas conforme a igreja está se afastando da reforma, o mesmo que aconteceu com a igreja apostólica, começou também a acontecer com a igreja que deveria ser reformada. Mas os desvios continuaram. 431, a adoração a Maria foi instituída. 500, roupas especiais para o clero. Então começaram a se vestir com toda a pompa, com toda aquele luxo que a gente conhece hoje. Em 500 também, Gregório, ou era 500, estava escrito 500, mas era 590, se eu não me engano. 590, Gregório Mário cria a doutrina do purgatório. Então, são coisas que foram sendo criadas com o passar do tempo. No ano 600,
o latim imposto como língua oficial dos cultos. É interessante que Paulo falou que se não houver intérprete, que a pessoa que fala em outra língua deve ficar calada. Mas como numa igreja que as pessoas não conheciam latim, a missa começa a ser celebrada em latim. Vocês sabem, eu fui coroinha, né? Eu fiz primeira comunhão, crisma, participei tudo da igreja. Vocês sabem, alguém aqui já participou da igreja católica? Por que toca o sino 3 vezes lá durante a missa? Porque era assim. Então tem 3 determinados momentos que o sino toca e que o povo tem que fazer alguma coisa. Uma hora é ajoelhar, outra hora é levantar, outra hora é falar algumas palavras. Mas como a missa era rezada em latim, o povo não sabia. Então, qual que era o sinal para que o povo ajoelhasse, ou levantasse, ou rezasse? Então, tocava o sino. E esse costume ficou até a época que eu era coroinha, ainda tinha a questão de tocar o sino na hora de ajoelhar, tocar o sino na hora que o padre falava determinadas coisas. Então, um culto que era para edificar, passou a ser rezado numa língua que ninguém entendia. E aí começaram as orações para Maria. Lá foi a adoração para Maria, em 375. Agora começaram também orações a Maria. 788, veneração da cruz, de imagens e de relíquias. 850, água benta com uma pitada de sal. Gente, se você começar a notar e reparar as coisas que acontecem hoje na igreja chamada Igreja Reformada, você vai ver que voltaram para a Idade Média, ou para a Idade das Trevas. As mesmas coisas que estão sendo praticadas nas igrejas eram praticadas antes da Reforma Protestante. Água benta com uma pitada de sal. 995, canonização dos santos mortos. Começaram aí o Festival dos Santos que a gente tem aí hoje. 1079, o celibato do sacerdote foi decretado. Antes, os padres eram casados. Depois que começaram aí. Você sabe por que o sacerdote não casa hoje, o padre? Sabe ou não? Vocês sabem para quem que fica tudo aquilo que ele adquire durante a sua vida? Para a igreja. E se ele tivesse família, ficaria para quem? Ficaria para a esposa e para os filhos, né? 1090, o rosário ou o terço de oração foi instituído. Mas quem tinha rosário e tinha terço de oração? Os hindus e os islãs, os muçulmanos. Eles tinham terços de oração e também foi colocado na igreja. Em 1184, a Inquisição dos hereges. Hereges, entre parênteses, por quê? Porque quem falasse algo contrário daquilo que o Papa ou a igreja pregava, era considerado herege. E nós tivemos John Hus e tivemos outros homens de Deus que perceberam erros doutrinários e tentaram alertar o Papa e o romanismo dos erros, mas eles foram parar numa fogueira. Se você baixar na internet, você vai poder assistir lá a história de John Hus e você vai ver como ele lutou para defender a verdade e ele acabou morrendo numa fogueira. Como herege, porque defendia a palavra de Deus. Em 1190, a venda de indulgências. E esse foi o estupim da Reforma Protestante. O que Lutero mais combateu foi a venda da salvação. Ou seja, se você comprasse um título da Igreja Romana, você escaparia do purgatório e recebia o perdão dos seus pecados e poderia ir para o céu. Pior, se o seu marido, sua esposa, o seu filho faleceu, o seu pai faleceu e está lá no purgatório. Se você comprasse um título da igreja de indulgências, você livrava a alma do seu parente do purgatório e mandava ele direto para o céu. Nós vamos ver daqui a pouco que foi aquilo que Lutero mais combateu. Nós vamos ver também que em 1215, o dogma da
transubstanciação. O que é isso? Eles acabaram criando um dogma de que a hóstia ela se transforma no sangue e no corpo de Cristo quando está sendo ministrado ali. E vocês já notaram que toda vez que eu celebro a ceia do Senhor, eu friso bem que o pão que está em nossas mãos continua sendo pão, mas representa o corpo de Cristo. E o cálice que está em nossa mão continua sendo suco de uva, mas representa o sangue de Jesus. Mas nessa época, eles começaram a dizer que a hóstia se tornava o corpo e o sangue de Cristo, literalmente, quando estava sendo ministrado ali na missa. 1215 também, a confissão dos pecados ao padre. Então, a confissão auricular, que a pessoa tem que ir e contar ao padre os seus pecados, ele pede para você rezar lá e fazer algumas coisas, e os seus pecados estão perdoados. Em 1287, a proibição da Bíblia aos leigos. Quem podia ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, era só o clero. O povão não podia ler a Bíblia. E conforme isso ia acontecendo, mais longe da palavra de Deus a igreja estava. 1439, os 7 sacramentos, o batismo, a crisma, a eucaristia. Então, se você não participasse dessas coisas, você não podia receber a sua salvação, não era completa se você não fizesse todos os sacramentos. Em 1508, a Maria passou a ser Ave Maria. Era uma saudação romana para o César, Ave César, ou Salve César, né? Então, em 1508. 1545, a autoridade da tradição igual da Bíblia. 1545 foi uma data especial também para a Igreja Católica. O que aconteceu em 1545? 1517 foi a Reforma Protestante. Como eles estavam perdendo terreno, 1545 foi a Contra-Reforma. Ou seja, eles tinham que, aquilo que Lutero e os reformadores combatiam, eles tinham que dar uma realçada e mostrar que quem estava errado era Lutero e não eles. Então, 1545, no Concílio de Trento, o que aconteceu? Eles colocaram os 7 livros, deixa eu ver aqui, acréscimo dos 7 livros apócrifos. A própria palavra apócrifos é falso ou duvidoso. Eles acrescentaram esses livros para provar algumas doutrinas que eles estavam sendo combatidos pelos reformadores. Dessa forma, eles precisavam dar um jeito nos reformadores. Então, esses foram alguns desvios. Qual era o contexto da Igreja Católica na época da Reforma? Primeiro, era pompa, luxo e ociosidade religiosa. Era muito dinheiro, as roupas muito cheias de pompa, muito luxo, mas a igreja não fazia nada pelo povo. A religião era zero à esquerda. A igreja de Roma preocupava-se mais com as questões políticas e econômicas do que com as questões religiosas. E para aumentar o seu patrimônio e suas riquezas, recorria a práticas inescrupulosas como a simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos, a contemplação de relíquias e a comercialização das famosas indulgências, que foram a causa imediata da crítica de Martinho Lutero. Era uma política tão grande que, para ser bispo, ou padre ou líder de uma paróquia, pagava-se. As famílias abastadas, elas tinham assim o maior desejo que um familiar se tornasse um padre, alguém. Então eles pagavam para o Papa para que colocasse um filho, mesmo que não tivesse chamado, não tivesse nada, como líder de alguma. Então os cargos eclesiásticos, eles eram vendidos. Assim estava a igreja na época. Agora, o que foi a Reforma Protestante? E a gente tem que entender para que a gente possa seguir essa reforma. A Reforma Protestante foi o acontecimento que trouxe a igreja cristã de volta às Escrituras e ao Evangelho pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo.
devemos entender, nunca foi intenção de Lutero, nunca foi intenção de nenhum dos reformadores dividir a Igreja Católica, que era a Igreja Universal. Só tinha essa igreja, embora já tinha sido dividido no século, acho que 11, tinha os cristãos ortodoxos, mas eles não queriam dividir a igreja. Eles queriam o quê? Que a igreja entendesse que elas estavam fora da Bíblia. Então, Lutero e os outros reformadores, eles queriam única e exclusivamente que o Papa olhasse para a Bíblia e reconhecesse, realmente, nós estamos distantes da palavra. Vamos voltar para a palavra. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, todo mundo que criticava ou apontava o erro era queimado, morria. Com Lutero foi diferente porque ele tinha um rei do lado dele, um rei da Alemanha que o protegeu, até sequestrou ele para que ele não fosse, para que ele não caísse numa emboscada. Por isso que a reforma funcionou ali na Alemanha. O rei confiava em Lutero e cria que Lutero estava certo a respeito das interpretações que ele dava a respeito das Escrituras, e também cria que eles não precisavam de Roma para ser igreja. Eles podiam ser igreja única e exclusivamente com as Escrituras e com a graça de Jesus. A reforma restituiu à igreja a crença em doutrinas fundamentais e indispensáveis à saúde da fé cristã. Gente, hoje quase não se fala de pecado nas igrejas. Quase não se fala de arrependimento. Quase não se fala de justificação. Quase não se fala de doutrinas que a igreja sempre dependeu dela e o povo precisa se alimentar dela. Quase não se fala dos ideais de que a salvação é pelos 5 pontos que eu vou apresentar daqui a pouco. E são pontos que foram fundamentais para que a reforma acontecesse. O estopim da reforma protestante foi o 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Entenda, quando Martinho Lutero, estudando a palavra, e ele compreendeu que a salvação era pela fé, única e exclusivamente na graça de Deus, ele começou a escrever, e ele não queria desafiar Roma, mas ele queria que Roma desse uma chance para discutir o que a palavra de Deus dizia a respeito de assuntos importantes. Então, nas suas 95 teses, ele defendia claramente que as indulgências estavam erradas. Eu coloquei algumas das 95 teses aqui, para a gente ter a ideia do que ele defendia. Olha, essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. O que ele estava dizendo? Transformar a pena canônica, aquilo que a Bíblia diz, em uma pena lá no purgatório. A Bíblia diz assim, se a pessoa morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. E o pessoal transformou essa pena, não, vai para o purgatório, quando ela se purificar, ela vai para o céu. Então, Cristo morreu para quê? Outra coisa que ele falava, erram, portanto, os pregadores de indulgência, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Ele afirmou, erram isso, e ele queria discutir com o Papa e com o romanismo que as indulgências estavam erradas. Outra coisa, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tintilar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então, ele falava assim, ó, essas pessoas que dizem que a hora que eu jogar o meu dinheiro, que a hora que o dinheiro cair lá no gasofilácio, a alma do meu pai, da minha tia, da minha avó, do meu marido, da minha esposa, seja lá quem for, logo que a moeda cair, acreditavam que a alma saía do purgatório e já ia para o céu. E ele diz, ó, erram, né? Pregam doutrinas humanas quem diz isso. Outra coisa que Lutero dizia,
São condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Ele era duro com o povo. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. Alguma semelhança com a época de hoje é mera coincidência. Se você fala mais de dinheiro no culto do que na palavra de Deus, ali está dizendo, ofende-se a palavra de Deus quando isso acontece. Então, é mera coincidência se vocês ouviram alguma coisa assim semelhante. E aí ele queria se defender, e ele diz assim, reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos, somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e a desgraçar os cristãos. Ele estava falando, única e exclusivamente pegar quem está questionando e jogar na fogueira, é expor a igreja à zombaria. Se a igreja está certa, então explica essas 95 teses sem usar força para reprimir. É só abrir as escrituras e provar para eles que eles estão errados. Era isso que Lutero queria. Mas como não era possível, era melhor excomungar Lutero, porque ele era um herege. E o Papa deu uma bula lá de excomunhão para ele, ele rasgou e queimou em praça pública, crendo que ele não precisava do Papa para ser salvo. Então, esse era o contexto da reforma protestante. E, com essas teses, o monge alemão chegou ao X da questão, onde os males da igreja não eram apenas os seus desvios morais, econômicos e políticos, que colocavam em descrédito o povo. Quando ele começou a questionar, ele viu que o seu principal problema, responsável por esses erros, era o quê? O afastamento das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. O grande problema da igreja católica apostólica romana é que ela tinha se afastado tanto da palavra de Deus que ela já não podia mais ser chamada uma igreja de Deus. Portanto, o que foi a reforma? A reforma protestante nada mais fez que um retorno às Escrituras, de onde toda a igreja cristã jamais deve se afastar e de onde deve derivar suas doutrinas e conduta de vida. Isso que os reformadores fizeram. Vamos voltar para a Bíblia? É só isso que eles queriam, voltar às Escrituras. Eles não queriam divisão, eles não queriam toda essa confusão que há em nossos dias. Então, o que estava acontecendo? Aqui começou a igreja com Cristo e o Evangelho na sua pureza. 313, com a suposta conversão de Constantino, começou isso aqui, o desvio. E esses erros aqui estão todos descritos aqui, até que na Reforma Protestante, a igreja voltou para onde sempre deveria ter andado. Isso que foi a Reforma Protestante. Sair do desvio e voltar para a Bíblia, voltar para Jesus. Infelizmente, a igreja romana continua aqui. Mas, infelizmente, hoje, após quase 500, daqui a 3 anos, vamos comemorar 500 anos de reforma. A igreja, que também deveria ser reformada, já está andando nesse mesmo caminho. Se você notar, algumas coisas que os reformadores pregavam, também a igreja evangélica muito está andando aqui, e é necessário uma nova reforma para que ela volte aos caminhos do Senhor. Muitos acreditam que a igreja batista surgiu com João Batista. Não, não surgiu. As igrejas evangélicas, elas surgiram aqui depois da reforma, porque antes tinha a igreja ortodoxa e a igreja romana, e aqui, então, foi a reforma. Da reforma, surgiu o protestantismo, surgiu a igreja anglicana, surgiram também aqui a igreja luterana, a igreja chamada reformada, a presbiteriana, e aqui os anabatistas e aqui os batistas. O batista surgiu em 1609,
com John Smith, que era um pastor anglicano, mas ele não concordava com o batismo de criança. O que ele fez? Ele foi para Amsterdã e lá ele fundou uma congregação que queria batizar os que eram católicos novamente. Portanto, eles foram chamados de batistas, aqueles que querem rebatizar, batizar as pessoas de novo. Então, o John Smith, em Amsterdã, na Holanda, fundou a primeira igreja chamada Batista, porque eles queriam batizar. Então, foi aqui a origem. De nós saiu os adventistas, saiu um monte de outro, porque esses batistas, quando perseguidos, eles foram para os Estados Unidos, mas com a liberdade religiosa que a Constituição americana concedeu, aí começou a surgir tudo quanto é tipo de igrejas e seitas. Mormons, Testemunha de Jeová, Adventismo, surgiram tudo na mesma época, em 1700 ou 800 e alguma coisa, nos Estados Unidos, com a liberdade religiosa que se tinha. Aqui tem a Igreja Batista. Tem um outro quadro que mostra muito por cima. Aqui é a primeira leva dos protestantes, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas que estão... cadê a igreja? Então teve a primeira leva aqui, a segunda leva que são os presbiterianos, os batistas, todos aqueles que vieram para o Brasil. Aí então depois desses aqui teve a época do pentecostalismo, que surgiu em 1900, somente no século XX, que eles estão aqui. E depois teve uma segunda onda pentecostal, Brasil para Cristo, e quadrangular, e outras igrejas. E aqui em cima que está a Universal, a Graça e o Mundial. E se você notar, quanto mais distante a Igreja Católica estava de Jesus e da Igreja Apostólica, mais desvios ela teve. E agora, mesma coisa, quanto mais distante as igrejas surgem daqui da Reforma, mais longe também elas estão do ideal que Jesus pregava e daquilo que ele queria. Então nós temos que entender que, se a gente continuar nessa leva, nós vamos precisar logo de uma nova reforma. E os grandes ideais da igreja reformada, que nós deveríamos saber na ponta da língua, muitos de nós não sabemos. Quais são as 5 solas? Ou seja, os 5 pontos que os reformadores defenderam a fim de trazer a igreja de volta. Alguém é capaz de falar aqui? Só a Bíblia. Só a graça, só a Bíblia. Só Jesus. Só a fé e só a glória a Deus. São os 5 pontos que ele defenderam e que a Bíblia mostra. Então, as 5 solas. Então, sola é em latim, né? Essa palavra, né? Somente. Somente. Alguns ainda falam solamente, né? Solamente. Então, somente. Somente o quê? Somente a Escritura. Ou seja, somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente glória a Deus. Só Ele é digno de ser louvado. E a gente vai, só para encerrar, nós vamos pensar um pouquinho sobre esses 5 solas. E na semana que vem nós vamos falar de maneira específica, nós vamos começar a falar de cada um. Cada domingo nós vamos falar de um desses pontos das 5 solas. Mas somente a Escritura. A Declaração de Cambridge, de 1996, o que foi isso? Sempre durante as eras das igrejas, os líderes das igrejas se reuniam em concílios e eles faziam declarações de fé. O que nós cremos? O que a Bíblia diz a respeito de Deus? O que a Bíblia diz a respeito das Escrituras? O que a Bíblia... Então, eles se reuniam, mas eles eram homens sérios, homens tementes a Deus, homens de oração e homens capazes de fazer uma declaração doutrinária. E eles se reuniam para definir o que nós cremos como cristãos, o que devemos crer. E em 1996,
as declarações já eram um pouquinho mais antigas, então elas tinham que ser elaboradas de maneira que previam aquilo que estava acontecendo na nossa época, a ponto de defender a fé no momento em que nós estamos vivendo. E aí esses homens de Deus se reuniram, depois de muito estudo, de muita oração, eles fizeram uma declaração doutrinária que eu creio que nós devemos seguir. Olha o que eles dizem a respeito de sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. O que eles disseram? Reafirmamos, porque isso já foi escrito no passado, então eles só estavam reafirmando que eles continuavam crendo nisso. Reafirmamos a escritura inerente, ou melhor, inerrante, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. E eles diziam ainda: negamos que qualquer credo, concílio, indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Gente, o que nós mais vemos hoje é crentes crendo mais nas suas experiências do que o que está escrito na Bíblia. Ou crentes dizendo que Deus falou para ele algo que contraria a Bíblia. Então, se aquilo que Deus falou para você está contrariando a Bíblia, tenha certeza, não foi Deus que te falou. Deus nunca fala nada que contraria aquilo que está escrito nas Escrituras. Se a sua experiência contraria a Bíblia, pode ter certeza, não é a Bíblia que está errada. O que está errado é a sua interpretação a respeito da experiência que você teve. E tudo o que você precisa saber em termos de fé está escrito na palavra de Deus. Tudo o que é necessário saber está escrito. E a gente precisa resgatar isso, para que a igreja creia única e exclusivamente na Bíblia, como regra de prática em fé. E é muito triste, porque nós batistas falamos que a Bíblia é a nossa única regra de prática e fé. Mas na prática, a gente inclui tantas outras crenças que a Bíblia... Gente, é crente batista olhando horóscopo. Não sai de casa sem ver o horóscopo. Gente, o que é isso? O que diz 2 Timóteo? Vamos ler lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo aquilo que Deus deseja de nós, nós podemos encontrar na Bíblia para ser preparado para toda boa obra. E interessante, o que diz ali? 2 Pedro, vamos juntos? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Gente, o que está escrito na Bíblia não foi homens capazes, sábios, inteligentes, filósofos que escreveram. Foram homens, às vezes, iletrados, como Pedro, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Então, o que está aqui na palavra de Deus, na Bíblia, é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E nós não necessitamos de nenhuma outra fonte a não ser a palavra de Deus. Por isso que os reformadores defendiam, somente a palavra é necessário para uma igreja se conduzir. Também, eles acreditavam que somente a graça. O homem só é salvo pela graça. E a declaração de Cambridge diz assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça.
A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Então, nós que não somos regenerados, não temos condições de produzir fé. É o Espírito Santo, pela graça de Deus, que produz. E a Bíblia diz claramente, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é graças a graça de Deus. Somente a fé. A declaração diz assim, reafirmamos que a justificação é somente pela graça e por intermédio da fé somente, por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, como sendo reconhecida como igreja legítima. Ou seja, qualquer igreja que diz que não é somente pela fé, ela não pode ser chamada de igreja. E a Bíblia afirma assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Imagine Martim Lutero na sua crise, e ele teve que estudar grego e hebraico, e ele estudando Romanos. Quando ele chega nesse texto, muitos de nós, e até mesmo grandes homens de Deus e pessoas sérias, acabam acreditando que Deus exige de nós que nós façamos algo para sermos justos como Ele quer. Mas Martim Lutero, ele entendeu que esse texto não estava dizendo a justiça revelada no Evangelho não é aquela que Deus pede para nós fazermos para poder ser aceito por eles. Não. A justiça que é revelada no Evangelho é aquela que Ele realizou por nós através de Jesus. É uma justiça que é imputada, não é aquela que Ele exige. Porque se fosse algo que eu e você precisássemos fazer, nós já estaríamos condenados. Então, a justiça que é revelada é aquilo que Deus, por amor, fez por nós por meio de Jesus. Essa é a justiça que é revelada no Evangelho. E somente Cristo. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Somente Jesus pode nos salvar. E Paulo ele fala, pois decidir nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E por fim, glória somente a Deus glória. Essa é interessante, diz assim, reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteiramente perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus
se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e autovalorização se tornem opções alternativas ao evangelho. Ou seja, nós estamos aqui essa noite para quê? Para a glória de Deus. Se você veio aqui para se sentir bem, para escutar uma boa música, uma boa pregação ou qualquer outra coisa, esse não é o motivo. O nosso motivo de estarmos aqui é para a glória de Deus. Tem boa música, sim, isso é muito bom. Mas o motivo de nós estarmos aqui é a glória de Deus. Semana que vem a gente vai ver isso mais de perto. Romanos diz assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Efésios, nós lemos esse texto, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, ou melhor, da sua gloriosa graça, a qual Deus nos deu gratuitamente no amado. Nós existimos para glorificar a Deus única e exclusivamente. Agora, para a gente encerrar, a gente tem que pensar. Somos uma igreja reformada? Nós nos parecemos com a igreja que os apóstolos deixaram? Como nós podemos saber? Cremos como os reformadores? Quando você está com um problema, se você lê horóscopo, você já não crê como os reformadores. Se a Bíblia não é a sua única base de decisões, se você tem os seus livros de autoajuda e psicologia e outras coisas que ajudam você a tomar decisões, você não crê como os reformadores. Se você crê que você precisa fazer qualquer coisa, ou que você tem qualquer parte, ou qualquer mérito na sua salvação, você não crê como os reformadores. E por fim, a reflexão é: necessitamos de uma nova reforma? Quando eu falo necessitamos, eu não estou dizendo a Igreja Batista Nova Jerusalém. Estou dizendo, será que a igreja evangélica, a igreja cristã, que saiu ali da reforma, precisa novamente voltar para a doutrina dos apóstolos? Vocês notaram quando eu disse alguns dos desvios que deixavam Martinho Lutero muito bravo e muito contrariado? Por exemplo, indulgências. Tem indulgências hoje na igreja evangélica? O que vocês acham? Hã? Não? Assiste 10 minutinhos da televisão hoje, quando você chegar em casa, e você vai ver. Se você fizer, se você contribuir, e se você fizer tal coisa, Deus vai te abençoar. Dá uma assistidinha lá. Só não tem o título de indulgências, mas que elas são praticadas ainda hoje. Se você der dinheiro, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Se você contribuir com a obra ou com o meu programa na televisão, Deus vai... Gente, isso é o quê? É indulgência ou não é? Não está vendendo favores espirituais? Isso são indulgências. O sincretismo. Isso não precisa nem falar, né? Água com sal. Tem hoje na igreja? Tem.
Tem alguns homens que são o clero, que aquilo que eles dizem, mesmo que contrariando a palavra de Deus, se torna verdade. Existe isso ainda hoje? Existe. E entenda, e eu não estou falando da igreja católica, eu estou falando de qual igreja? Da igreja evangélica. Que aquilo que o pastor fala, ainda que não esteja na Bíblia, é ordem, é regra. Existe. E foram esses motivos que levaram Lutero à reforma. E quando a gente olha para o estado que a igreja se encontra, a igreja, lembra quando que começou o desvio da Igreja Católica Apostólica Romana? Quando que começou? 313, por volta de 280 anos depois de Jesus. Nos anos 500 já estava deturpada. Maria e tantas outras coisas. Agora nós vamos completar 500 anos de reforma. E precisamos voltar plenamente para as Escrituras. Semana que vem nós vamos começar a pensar nas 5 solas. Nós vamos começar sobre somente as Escrituras. O que Deus deu para nós nesse livro maravilhoso? Como ela pode matar a nossa sede, como ela pode consolar, confortar, trazer salvação. Tudo aquilo que nós precisamos no nosso relacionamento com Deus, nós podemos encontrar nesse livro. Todo o consolo, todo o conforto, toda a paz, tudo aquilo que você necessita para ter um relacionamento correto com Deus, está aqui. Somente nas Escrituras. Vamos orar. Santo e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela reforma protestante, porque hoje nós podemos estar aqui desfrutando do testemunho daqueles homens que foram dirigidos por Ti para protestar contra os erros que estavam sendo praticados dentro da igreja. Eu quero pedir em nome de Jesus que durante esse tempo que vamos estudar as doutrinas que foram pregadas pelos reformadores, que nós possamos também corrigir toda e qualquer doutrina errada que há em nossa vida. Que nós possamos olhar mais para a Tua Santa Palavra e corrigir cada um dos nossos erros. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.